Oi meninos, espero que vocês estejam bem. Vim aqui de novo para a gente corrigir as atividades da semana 2 desse PET 2, tá? As atividades dessa segunda semana também se referem ao mesmo conteúdo da primeira semana, que é o reino plantário. Então vamos fazê-las e tirar dúvidas? Bora lá! Número 1. As ilustrações a seguir representam espécies de dois grupos de plantas. Analise-as e responda os seguintes itens. Então a gente tem duas plantas aí, né? Letra A. Quais grupos pertencem as espécies representadas pelas figuras A e B? Então, na letra A, a gente tem uma briófita, tá? Um musgo. E na letra B, a gente tem uma pteridófita, uma samambaia. Quais os nomes e as funções das estruturas 1 e 2 indicadas na espécie A? Então, o número 1 é filoide, né, que são estruturas clorofiladas e capazes de fazer a fotossíntese. E o número 2 são rizóides, que são os filamentos que fixam a planta no ambiente que ela vive e absorvem a água e sais minerais disponíveis nesse ambiente, ok? E quais os nomes das estruturas 3, 4 e 5 da espécie B? Então, 3 é raiz, tá? 4, caule e 5, folha. Então, não pede para explicar aí, né, a função deles, que é semelhante aos filoides e rizóides, ok? Qual das duas espécies apresenta menor tamanho e por quê? Então, a gente viu que as briófitas, elas têm porte menor, porque elas não têm vasos condutores de seiva. Então, elas dependem, né? O transporte é célula por célula. Então, isso demanda muito gasto energético. Então, por isso que elas não podem ser muito grandes, ok? E. Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas representadas pela figura A. E em seguida indique suas funções. Então, a gente tem, né, tecidos condutores de seiva, transporte tanto a seiva bruta como a seiva elaborada. As folhas, né, que estão relacionadas com a fotossíntese. As raízes, né, que ajudam a absorver as substâncias, e os caules também, né, que ajudam no transporte aí das seivas. 2. Com relação ao habitat, quais são as semelhanças entre as briófitas e as pteridófitas? Então, as duas, elas habitam lugares mais úmidos, né, e mais sombrios. Por quê? Porque elas necessitam da água para reproduzir. O gameta masculino precisa nadar até o gameta feminino. As fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino plantário. Então, a letra A, letra B, letra C e letra D. A qual grupo pertence cada uma das espécies? Então, A, né, é uma macieira, então é uma angiosperma. B é uma briófita. C é uma gimnosperma, né, um pinheiro. E D é uma pteridófita, uma samambaia. Indique a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos de plantas na Terra. Então, as briófitas vieram primeiro, depois pteridófitas, depois gimnospermas e depois as angiospermas. Entre os grupos vegetais e questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. Cite uma característica desse grupo que justifica seu tamanho pequeno. Então, são as briófitas, tá? Nas briófitas, há ausência de vasos condutores de seiva, então o transporte é célula por célula, que eu já expliquei. Se elas fossem maiores, de porte elevado, esse transporte demandaria muito custo energético, tá? D. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores? Pteridófitas. Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente que esses vegetais se desenvolvem? Então, os vasos condutores representam uma das aquisições que contribuíram para a adaptação dessas plantas a ambientes terrestres, não necessariamente tão úmidos como as briófitas. Quais os grupos vegetais estudados necessitam de água para a reprodução? Explique o papel da água nesse processo. Então, as briófitas e as pteridófitas, que eu já falei, né? A água é importante para a reprodução, uma vez que o gameta masculino necessita nadar até o feminino. F. Em quais grupos a polinização é uma etapa de reprodução? Explique o papel da água nesse processo. Então, nas gimnospermas e angiospermas, a água pouco contribui nesse processo, pois há vários outros agentes polinizadores, tá? G. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Explique qual a função das sementes. Então, o primeiro, né, grupo que surgiu as sementes foi a gimnosperma.
As sementes, elas têm a função de proteger, nutrir o embrião, tá? Quando ele ainda não pode fazer fotossíntese, né? Então, ele tem uma reserva energética que nutre e protege contra fatores externos, como dessecamento, né? Abalos físicos e outras coisas mais, tá? H. Qual grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto? As angiospermas. O fruto, além de proteger a semente, ajuda na maior dispersão desse grupo de plantas no ambiente. São as plantas que mais dispersaram e ocuparam todos os tipos de ambientes no planeta.